Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia a todos, meus amigos. Você que acompanha o canal DRM, o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês. Eu quero agradecer a você que se inscreveu ontem no meu canal. Muitas pessoas se inscreveram ontem no meu canal, pessoas me abraçando ali na Barra da Tijuca, conversando comigo, batendo um papo comigo. Quero mandar um beijo aí pro meu amigo Gabriel. É um amigo que está sempre conversando comigo a respeito da escritura. Gente, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como Terrom se levantou contra os hebreus. A gente sabe que os hebreus, ou se você não sabe, os hebreus, eles são os pretos da Bíblia do João Ferreira de Almeida. Isso foi nos escondido, foi nos ocultado. Ué, Denilson, como você tem tanta certeza assim? Vamos pegar por parte para você entender o conteúdo da mensagem. Você que é evangélico, você que é católico, você que é estudioso, você que estuda a Escritura, a Bíblia. O Terrom, gente, ele não se manifesta ao mundo por causa de uma maldição de Yarro. A maldição de Yarro é que Terrom ele não poderia aparecer para as suas criaturas. É uma maldição que Terrom tem. Mas Terrom, ele se levantou contra toda a criação do nosso Criador no intuito de destruí-la, no intuito de arrasar com todos os seres humanos. E quando ele se levantou contra o povo hebreu, quando é que Terrom se levantou contra o povo hebreu? Eu estou com um texto aqui que vai elucidar esse grande enigma que a gente procura respostas. Quando Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Abraão, ele era semita, ele era descendente de Sem. Atenção, povo evangélico. Abraão não era judeu, Abraão não era israelense e Abraão não era hebreu. Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Está lá no livro de Gênesis, acho que no capítulo 13, se eu não me engano. E o Abraão, ele achou graça diante de Yarro para levar a promessa para todas as pessoas. E qual é a promessa, Denilson? Essa palavra promessa, depois que o país chamado Roma invadiu aquele país chamado Israel, tanto Roma como Grécia, eles trocaram as palavras, fizeram as cópias das cópias. E nas cópias e nos concílios da Igreja Católica de Roma, eles foram tirando aqueles livros que ia deixar as pessoas hoje cientes de quem é Terrom, de como aconteceu a troca de identidade de uma nação. Uma nação trocou uma identidade, gente. Vocês não têm nem noção do que é isso. Para isso acontecer, teria que ser um poder de um Deus para fazer isso. E foi justamente o que Terrom fez. Quando o Criador, a sua alma e a Yahushua viu em Abraão, porque ele não se sujeitou às imagens, é isso mesmo. Abraão era filho de Terá. E Terá, você já vai entender o que eu quero dizer para você. E Terá, ele era uma espécie de um artesão. E ele tinha uma imagem, são duas imagens que ele adorava muito, uma imagem grande. Um dia, Abraão tomando conta da imagem, limpando a imagem que ele era obrigado pelo pai. Quer dizer, o pai pedia a ele para ele todo dia limpar a imagem, até que num dia Abraão viu a cabeça da imagem no chão, a cabeça da estátua da imagem no chão.
Olha que coisa terrível. Aí Abraão se questionou assim, se essa estátua aí, essa imagem, esse ídolo, que está aqui agora, que está aqui na minha frente, é Deus, por que ele está caído no chão? Por que a cabeça dele está caída no chão? Porque o meu pai tem que consertar ele. Então Abraão passou a ser descrente, ele passou a não acreditar mais em imagem. Os olhos de Abraão se abriram. E Abraão, pasme o Senhor, Abraão era da minha cor, gente. Abraão não era branco. Aliás, nenhum povo hebreu era branco, gente. Branco, caucasiano. O povo hebreu, na sua 90% do povo hebreu era preto, pardo ou preto. Só para você entender o que eu quero dizer para você. E o Terrom, ele até aí ele não tinha enxergado o Abraão. Foi aí que começou a grande caçada dessa deusa abissal, desse ser andrógeno, esse ser que a humanidade não conhece e que se esconde atrás das imagens dos ídolos. Por isso que o Criador disse: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, não tem só um Deus, não. Tem mais deuses, mas o Terrom é o principal. Esse Terrom, ele almeja sentar no lugar de Iarro, que está no seu descanso. Iarro elegeu um povo para levar a promessa de salvação para a humanidade. Agora você já está começando a entender que o povo hebreu foi escolhido. O povo hebreu foi escolhido por quem? O povo hebreu foi escolhido, o povo hebreu não foi escolhido por causa de Moisés, não. O povo hebreu foi escolhido por causa de Abraão. Abraão achou graça diante do pai, diante de Yahushua. E Yahushua o escolheu e falou: Abraão, agora você vai levar a minha palavra. E foi aí que Terrom começou a se levantar contra o povo preto, contra o povo pardo. Foi justamente aí. Denilson, então, mas o Adão era preto? O Adão era vermelho, gente, da cor do barro. Ele só passou a ser preto depois que ele foi expulso do paraíso. O Adão é preto. Por isso que Hollywood vai fazer um filme esse ano agora, Black Adam. Eles falam a verdade para todos nós, mas nós não, as pessoas não acordam. E as pessoas não conhecem Terrom. As pessoas conhecem o diabo, conhecem o Lúcifer, conhecem Ra-Satã, mas não conhecem o pior inimigo da humanidade. Ele está querendo se assentar no lugar do Criador, do Todo-Poderoso, e ele não tem poder para isso. Ele criou, veja bem, ele é um espectro. Inclusive, uma pessoa fez um comentário no meu vídeo, falando assim: mas foi um acidente, Denilson. O Terrom foi um acidente. Tudo bem, eu vou colocar como um acidente. Mas sendo um acidente ou não, o Criador, Iarro, Todo-Poderoso, não sabia que era um acidente? Então ele não sabia. Claro que ele sabia que era um acidente. Essa luz Terrom, ela foi tirada, essas trevas foi tirada de dentro do Criador, para ele não atrapalhar a criação, para ele não atrapalhar os seres que o Pai ia fazer lindo, maravilhoso e puro. E essa nação que nasceu de Abraão, agora você vai começar a entender que o povo hebreu que derivou de Abraão passou a ser perseguido por Terrom, pelo pai ter amado a Abraão. Então esse ser voltou todo o seu ódio para o povo preto. Eu vou ler essa história para vocês em 2 tópicos de tempo, porque isso deveria ser motivo para live, para fazer live com vocês. Primeiro eu vou ler esse livro aqui apócrifo, está no livro de A Caverna do Tesouro, na página 224, está dizendo assim, olha só: o surgimento das imagens e dos ídolos. Eu vou falar sobre o surgimento para você entender quem é Terrom.
e como ele age. Nos dias de Terá, aos seus 90 anos, surgiram as porções e magia sobre a terra. Surgiram as porções e magia sobre a terra, na cidade de Ur dos Caldeus. Então, lá na Babilônia, Ur dos Caldeus era próxima à Babilônia, era um braço da Babilônia. E onde é a Babilônia hoje, 2021? No Iraque, gente. Iraque, Irã, tudo fazia parte. Pérsia, tudo fazia parte da Babilônia. A Babilônia foi um império que dominou o mundo e que também escravizou o povo hebreu, os descendentes de Abraão. Vocês estão começando a entender agora? Eu estou falando bem devagarzinho para que você entenda que tudo isso, esse negócio de preconceito racial, essa briga contra o negro é discriminado. Sabe por que o negro é? Porque o preto é perseguido, ele é discriminado? Porque Terron odeia os pretos. Terron odeia os negros. Os negros fazem parte do berço da civilização de Mitzaim, daquele país que você chama como Egito. É uma história complexa, longa, mas eu quero torná-la bem fácil para vocês entendê-la. Por isso que eu estou falando bem devagar. Talvez esse vídeo se estenda um pouquinho, mas eu quero que você tenha a sua atenção para mim. Eu quero a sua atenção. Você que está aí agora sentado, pare, respire fundo e comece a viajar naquilo que eu estou mostrando para você. Eu estou lendo o livro apócrifo, eu vou ler a escritura e vocês vão começar a entender. As pessoas que estão acompanhando o canal DRM, vocês vão começar a entender a gravidade desse Deus que está enganando até hoje, 2021, agora, nesse exato momento, toda a humanidade. Meu amigo, minha amiga. Ele está enganando toda a humanidade. Ele está enganando todas as pessoas, e jogando a culpa no Criador. Ele está jogando a culpa toda no Criador Yahweh. Vocês estão entendendo, pessoal? Então Abraão, e por que eu estou falando de Abraão? Porque o Abraão foi... Você sabe por que a gente existe hoje aqui nas Américas? Você que está me vendo aí agora. Sabe por que você existe? Porque você é parte da bênção que Yahushua prometeu a Abraão. Vou falar Deus para você entender. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria abençoada, que seria numerosa sobre a terra. E o Terron, ele resolveu atacar de vez a descendência direta de Abraão. Deixa eu ler aqui e a gente continua o comentário. Então, nos dias de Terá, aos seus 90 anos, surgiram as porções de magia sobre a terra, na cidade de Ur, que Oron, filho de Eves, havia construído nessa cidade, e morava um homem muito rico, que morrera naquele tempo, e seu filho então fez uma imagem de ouro e colocou sobre sua sepultura, e postou ali um jovem para que a vigiasse. Então, o Terron introduziu-se na estátua e habitou nela, e começou a falar com o jovem através da imagem do pai. Entretanto, vieram os ladrões e levaram embora tudo o que o jovem guardava. Então ele se atirou sobre a sepultura do pai e começou a chorar. Então Terron, falando com ele, disse: não chores na minha presença, mas vai, traz o teu filhinho, emola-o para mim em sacrifício,
e ser-te-á então restituído tudo que foi tirado. Então ele foi lá, fez tudo conforme Terrom lhe dissera, sacrificou o seu filho, banhou-se no seu sangue. Esse negócio de sacrifício já acontece há muito tempo. E o jovem começou a ensinar-lhe porções e magia, parte e arte dos caldeus, fados, sortilégios e destinos. Os caldeus existem até hoje, tá, pessoal? Só mudaram de nome. Caldeus, saduceus, almoreu, fariseu, tudo existe hoje, 2021. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver ele. Agora você vai pegar o fio da meada que eu quero dizer para você. Está contando porque foi através dessa situação que o pai de Abraão começou a ser idólatra, a adorar uma imagem. Porque esse assunto correu por toda a terra de Ur dos Caldeus. Mas Abraão se revoltou. Abraão não aceitou adorar a imagem. Ele não aceitou se sujeitar à imagem. E por isso, por ele não se sujeitar à imagem, então Yahushua, ou Deus, chamou ele e lhe fez uma promessa: você será grandioso e numeroso. Foi ali que Terrom marcou o povo. Foi ali que Terrom começou a briga dele contra os pretos, contra os pardos. Na maior caçada humana que você pode, porque ninguém explica, gente. Ninguém explica esse ódio que existe contra as pessoas negras. Ninguém explica, mas eu estou explicando para você. Existe um Deus que detesta o povo preto. E eles perderam a bênção do Criador, porque quando eles foram crescendo, olha só o que aconteceu. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Isaac teve um filho, dois filhos, chamado Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que eram, na sua grande maioria, pretos. E essa hereditariedade de Terrom, que ele vem atacando a família, vem lá do início, lá da raiz, quando Abraão se revoltou contra Terrom, que utilizava as imagens. Agora você está entendendo, né? Por que o povo negro sofre tanto? Até esse momento aqui, o povo preto não estava protegido ainda por Yahweh. Agora vem o pior. Deuteronômio 28, olha aqui, ó, mais lá na frente. Depois que as 10 tribos já tinham saído, já foram para o Egito, foram presas no Egito, foram escravas no Egito durante 85 anos. Lá não foi os 400 anos proféticos, foram 85 anos. Depois eles passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, depois que eles andaram, comeram carne do céu, depois que eles comeram as codornizes do céu, Terrom já se manifestava. Terrom enganou tanto Abraão como Moisés. Meu amigo, se fazendo passar pelo Criador. Uau, Denilson, ele se fez passar pelo Criador. Mas só que a Bíblia do João Ferreira de Almeida, dos padres, não vai contar isso nunca para você. Porque ele é o Deus desse povo. É o Deus que você chama de Deus. É o Terrom, é a deusa. É a deusa abissal. Porque Yahweh resolveu habitar não em templos, não em paredes, mas dentro do ser humano. Dentro da maior criação dele. E por ele ter pegado o pó da terra e a terra ser preta, ser vermelha, Terrom tem um ódio do povo preto. E quando ele puder julgar toda a humanidade contra os negros, ele vai fazer, como ele está fazendo até hoje. Por isso que você vê tanto ódio racial no mundo. E se eu for falar aqui, que eu não posso falar, eu tenho livros, pessoal. Eu tenho livros que falam que Hitler sabia quem era Yahushua. Eu tenho livro. Tenho. Tem muita coisa que eu poderia contar para vocês, mas aos poucos, como um pinga-gota, nós vamos te explicar. E tem gente que fala que nós estamos com devaneios.
Olha, eu seria tão maluco para criar tanta loucura dessa. Aí, lá em Deuteronômio 28, diz assim, fala para os 12 filhos de Jacó, os pretos, com exceção da tribo de Efraim, que era um branco, mestiço, misturado, brancos, loiros, mas o restante das tribos tudo preto, preto e pardo. Ele está dizendo assim, olha só, o castigo pela desobediência, no livro de Deuteronômio 28:15, está dizendo assim, ó, e há de ser que se não deres ouvido à voz de Yahweh, o teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito no campo, maldito a tua cesta e maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto da tua terra, as crias da tua vaca e das tuas ovelhas. Maldito serás tu ao entrares e maldito serás ao saíres. Yahweh mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres as mãos, para fazer até que seja destruído e até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras, pelos quais me deixaste. Yahweh fará pegar em ti pestilência até que te consuma da terra e que passas a possuir. Essa terra que nós estamos pisando aqui no Brasil, pestes vão pegar nas pessoas. Yahweh te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura, com crestamento, com ferrugem, e te perseguirão até que te pereça. Os teus céus que estão sobre sua cabeça serão de bronze, e a tua terra debaixo de ti será de ferro. O que quer dizer isso? Trabalha, mas você não colhe nada. Yahweh dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereça. Yahweh te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho será e contra eles 7 caminhos fugirá diante dele. Sabe por que eu estou lendo a maldição aqui? Porque tem a bênção se eles guardassem a palavra de Yahweh. Mas eles não guardaram. As 12 tribos não guardou. Como as 12 tribos não guardou os mandamentos de Yahweh, e as 12 tribos tinham a incumbência de levar a promessa para os brancos, que é a igreja, europeus, e para todo branco que existia no mundo, e o povo hebreu, os pretos hebreus, eles tinham que levar a promessa da salvação que foi feita para Adão no paraíso. Mas eles se esqueceram do Criador. Eles se esqueceram de Yahweh. Por isso que hoje você, meu amigo, minha amiga, não pronuncia o nome de Yahweh. Por isso que Yahweh não está em literatura nenhuma. E você, brasileiro, você que está aí me vendo, você é um descendente da tribo de Jacó, da tribo de Israel. Nós vamos para frente mostrar que você é, através de livros de história que mostram a saga do povo hebreu. O povo hebreu não morreu, gente. O povo hebreu não morreu. O povo hebreu foi estar dormindo, porque Terrom colocou eles para dormir. Terrom acabou com as literaturas. Terrom sumiu com tudo, a verdade espalhou-se. Pastor nenhum evangélico sabe disso. Padre nenhum sabe disso. Mas por que foi revelado para nós? Porque ele disse que nos finais dos tempos, ele iria escolher um povo remanescente. Ele iria selar 144 mil pessoas para lutar contra as forças de Terrom, a Deus abissal. O povo preto tem sofrido na pele. Todo povo negro tem sofrido. Enquanto você, meu amigo, que mora aqui no Brasil, que mora na América, em toda a América, na terra de Canaã, na terra que foi dada por herança aos nossos pais, ao nosso avô, ao nosso tataravô, e enquanto nós não nos lembrarmos de Yah e ficarmos chamando por Deus, que Deus é um título,
Ficaram me chamando por Jesus, porque trocaram o nome de Yahushua. E outra coisa que eu quero falar para você, Yahushua, ele era da cor da pedra sardônica. Yahushua era da minha cor, mais escurinho, pouca coisa. E ele veio justamente nessa cor, que é para acabar com a maldição de Terron. Porque todo branco, gente, deriva dos pretos. Gente, tem muita coisa que foi escondida de você por um Deus. Terron é um Deus. Enquanto ele continuar caladinho, escondidinho, enquanto o povo do Brasil continuar dormindo e do mundo, ele vai estar destruindo a humanidade com doenças. Ele agora está caminhando na quarta parte da terra. A morte está caminhando. Quem tem ouvido, ouça o que eu tenho que falar. Você pode me chamar de louco, pode me chamar de doido, mas você pode pesquisar também. Você pode pesquisar também. E quando você pesquisar, mas uma pesquisa séria, você vai encontrar essa verdade e você vai ficar paralisado. Eu fiquei paralisado. Eu falei, como assim? Como assim? Como? Eu sempre me perguntava por que esse ódio tanto para os negros, para os pretos e os pardos. Terron, ele odeia o povo da promessa. O povo que foi feita a promessa do Salvador de salvar essas almas. Porque a partir do momento que Adão comeu o fruto, ele deu legalidade para Terron. Ele entregou o nosso corpo para Terron. Por isso que o nosso corpo é atacado por doenças, por mazelas, por vírus, fungos, bactérias. Meu amigo, Terron é o nosso maior inimigo, maior até do que a estrela da manhã, maior do que Lúcifer, a qual também foi sobrepujada e caiu também. Eles já estão condenados. Nós temos uma chance. É só invocarmos o nome de Yahushua. E eu vou falar a saga do povo hebreu aqui nas Américas. As 10 tribos que se perderam, que ficaram aqui na América, e os deuses que ela adoraram, porque o Terron ele se esconde atrás de todos os outros deuses, todas as outras imagens. A imagem do Cristo Redentor é a imagem que Terron tem ali a sua presença. Ele só pode se materializar através das imagens. Ele está amaldiçoado. Você acha que ele está feliz comigo? Porque eu estou revelando para vocês? Tá não. Seja firme, tá bom? Então, vamos entrar em mais um tópico. Vamos falar sobre a serpente emplomada. Você vai conhecer muito. Eu vou te mostrar a fonte da onde eu tirei. Um forte abraço para todos vocês. Um ótimo dia. Lembre-se, Terron é o seu maior inimigo. Ele não gosta de você. Canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por você estar aqui. Por favor, deixe o seu like. Transmite esses vídeos para muitas outras pessoas que precisam ouvir. E eu vou me esforçar para melhorar ainda mais essa interpretação para vocês. Para ficar de maneira límpida e clara daquilo que está nos esperando pela frente. A grande batalha, porque Terron nos odeia. Forte abraço, gente. Pega a visão.